Oi, Gabriela, uma ótima tarde para você e para todos que estão ligadinhos no Manhã Vitoriosa. A nutrição é essencial para a saúde e bem-estar, fornecendo nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. Quando falamos em saúde renal, a alimentação tem um papel crucial, já que os alimentos consumidos podem impactar diretamente nos rins. Hoje, no quadro de nutrição, em parceria com a Unitri, vamos falar sobre nutrição e saúde renal. Para isso, contamos com a presença da nutricionista Cristina Macedo. Boa tarde, Cristina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que bom te receber aqui. Um prazer, é meu. Cristina, fala pra gente de que forma a nutrição ela pode contribuir para a saúde renal. Então, a nutrição ela é extremamente importante, né? Então, é importante a gente oferecer alimentos nutritivos e saudáveis para proteger essa saúde renal. E é importante também a gente se preocupar com alguns nutrientes alvos, né? Dentro da saúde renal. Então, a gente precisa se preocupar aí com o sódio, que é o sal. Precisamos nos preocupar com o líquido, com a ingestão de líquidos, com a ingestão de potássio, com a ingestão de proteínas e de fósforo. Então, esses são os nutrientes alvos pensando em nutrição renal. É importante também a gente cuidar, né, de grupos de risco. Então, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos e pacientes obesos também precisa da intervenção da nutrição, né, para que não evolua para, esses grupos de risco não evoluam para uma disfunção renal. Quais alimentos uma pessoa com problema renal ela deve evitar? Certo. Se a gente for pensar em evitar proibido completamente a carambola nos pacientes com insuficiência renal crônica, tá? Porque só os rins que eliminam uma toxina presente na carambola. Então, quem tem insuficiência renal crônica não pode consumir carambola. Mas a gente também fala muito dos alimentos industrializados, porque os alimentos industrializados contêm alguns nutrientes que podem ser prejudiciais em algumas fases da doença renal. Então, sódio, né? Os alimentos industrializados contêm muito sódio e também hoje a gente vê muito conservantes à base de potássio e fósforo, que são dois nutrientes alvos aí na questão da saúde renal. E dependendo de qual fase de doença renal o paciente tiver, ele tem que controlar a ingestão de potássio, a ingestão de fósforo. E em todas as fases da doença renal, o controle do sódio é importante, né? Então, e os alimentos industrializados são a principal causa do consumo excessivo de sal, vem dos alimentos industrializados, dos fast foods, dos iFoods, né? Então, esses alimentos aí talvez sejam algo importante para que os pacientes renais ou que tenham a saúde renal comprometida evitar. Sim, você tinha falado do potássio e do fósforo, como o paciente deve fazer esse controle? Então, é importante, né, ele fazer o controle. Então, através da alimentação. A alimentação não é um único fator, mas é um fator importante no controle do potássio e do fósforo. Pensando em potássio na alimentação, o principal alimento que eu peço para evitar, considerando com relação ao potássio, são os alimentos industrializados que contêm o sorbato de potássio como conservante. Antes, as pessoas sempre focavam muito, pensando em potássio, em controle de frutas, verduras e leguminosas, porque os alimentos saudáveis, de forma geral, são ricos em potássio. Hoje, eu oriento, num primeiro momento, tirar os alimentos industrializados, né, para um bom controle do potássio. E também cuidar do intestino, porque o intestino ajuda muito no controle do potássio. E é claro que os alimentos, mesmo frutas e verduras que são alimentos saudáveis, aqueles que contêm muito potássio, também precisam ser controlados, né? E aí a gente pensa um pouquinho também na quantidade aí desses alimentos que são muito ricos em potássio. E aí, para a gente saber como é que está essa dosagem, é um exame que deve ser feito. Isso, todo paciente que faz acompanhamento de função renal, ele dosa com frequência, né? Potássio, fósforo. E aí a gente consegue, através dos exames, ver se esse paciente precisa ou não fazer a restrição. Certo. E para a gente finalizar, vamos falar de algo importante, que é a água, né? Como a hidratação adequada pode influenciar nessa saúde renal? Então, a hidratação ela é muito importante para a saúde renal em todas as fases, todos os problemas renais que a gente encontra, a hidratação vai ajudar. Eu observo, assim, às vezes eu atendo pacientes em consultório que está com a função renal, às vezes um pouquinho comprometida, e só da gente fazer o ajuste, a adequação da proteína e da hidratação, essa função renal já melhora de uma forma importante. Outro ponto importante também sobre a hidratação é que eu digo o seguinte, o rim ele pede água a vida inteira, né? Então é importante a hidratação em todas as fases, mas quando o rim para de funcionar, que é nos casos de pacientes que fazem tratamento de diálise, e muitas vezes o paciente para de urinar, ele
às vezes tem que fazer restrição de líquido. Então, o rim pede água a vida inteira. Se, dependendo da situação e do grau de comprometimento da saúde renal, pode ser que o paciente tenha que restringir líquido, porque aí o rim já não funciona mais. Certo, muito obrigada pela sua participação. De nada. Gabriela, eu volto com você.